A Polônia, por exemplo, fechou sua fronteira. A Polônia fecha. A Polônia acabou de fechar sua fronteira com a Bielorrússia. A Polônia, como resultado, fechando a fronteira com a Bielorrússia. Como a postura firme da Polônia contra a China parou o tráfego ferroviário da Bielorrússia. O investimento chinês na infraestrutura da Bielorrússia é o principal fator dessa interrupção. Agora, o país está no fogo cruzado. A Polônia fechou a fronteira com a Bielorrússia. À primeira vista, parece uma medida de segurança local, mas na realidade está drenando bilhões de dólares do bolso da China e criando buracos na iniciativa do Cinturão e Rota de Pequim, avaliada em trilhões de dólares. Parece inacreditável e desconexo, né? Mas não é. A decisão de fechar uma fronteira está sufocando as principais rotas comerciais da China na Europa. É como pôr uma peça de Lego diante de um trem-bala e ver o comércio global tropeçar. Trens estão parados, cargas estão se acumulando e o dinheiro está sendo perdido a cada dia. Um portal que a China passou anos construindo para se conectar com a Europa agora está desmoronando, e tudo isso por causa da Polônia. Mas aqui está a reviravolta. Esse bloqueio não está apenas prejudicando o lucro da China, está colocando Pequim em uma posição impossível. Por quê? Por trás da Bielorrússia está a Rússia, o chamado parceiro estratégico da China. E graças à Polônia, essa parceria está começando a parecer mais uma armadilha do que um acordo. Primeiro, vamos entender por que essa questão é importante e qual o papel da China no assunto europeu. Porque você deve estar se perguntando como uma travessia de fronteira polonesa entrou em uma reunião orçamentária chinesa. Veja, a iniciativa do Cinturão e Rota é o grande plano da China para conectar suas fábricas aos mercados globais, especialmente a Europa. Desde 2013, Pequim investiu bilhões em rodovias, ferrovias e portos para evitar rotas marítimas lentas e caras e construir corredores terrestres mais rápidos e confiáveis. A Europa sempre foi o grande prêmio nesse plano global. Pense na Alemanha, França e Reino Unido, todos comprando celulares, carros e roupas da China. Esse tipo de acesso a um mercado assim faria o comércio da China disparar, e foi exatamente o que aconteceu. Porém, para chegar por terra, as mercadorias passam pela Polônia. Em 2024, mais de 90 mil viagens de trem transportaram 87 milhões de contêineres no valor de cerca de 380 bilhões de dólares entre a China e a Europa. A Polônia respondeu por cerca de 25 milhões de toneladas de carga, avaliadas em 30 bilhões de dólares. Isso representa quase 7% do valor total do comércio, passando por um único país. Quanto a setembro deste ano, os centros ferroviários poloneses também movimentaram grandes volumes, o que equivale a cerca de 70 mil contêineres. Se a Polônia disser não a esses trens, como fez agora, todo o sistema desmorona. A questão é, por que ela tem tanto poder? Resumindo, a Polônia tem grande importância por ser uma porta de entrada. Imagine uma rodovia onde cada caminhão passa por um único pedágio. Só que, em vez de pagar $5, o futuro de Xi Jinping depende dessa cabine de pedágio. É a porta de entrada dos trens chineses para a Europa. As mercadorias partem de cidades como Xinjiang, cruzam Cazaquistão, Rússia, Bielorrússia e chegam à Polônia nesta cidade. De lá, elas se espalham por toda a Europa. Agora, o transporte marítimo ainda carrega a maior parte do comércio, já que cerca de 90% das mercadorias vão de navio. Mas os trens levam de 12 a 15 dias, enquanto navios demoram 30 a 45 dias. Eles também são 20% mais baratos por container. É por isso que os trens transportam mercadorias de alto valor, como eletrônicos, peças de carros e alimentos frescos, e até frutas frescas que precisam chegar rápido. A Polônia processa mais de 90% desses trens da China, tornando-se elo fundamental. Se esse elo se rompe, as empresas perdem tempo, dinheiro e confiança em toda a estrutura da iniciativa do Cinturão e Rota. Então, com um papel tão importante, por que a Polônia fechou as portas? Existem alguns motivos que vamos explorar neste vídeo. Mas tudo começa com uma crise migratória que vem se formando há anos e que realmente saiu do controle este ano. Veja, Belarus,
vizinha da Polônia a leste, tem enviado milhares de pessoas de lugares como Oriente Médio, África e Ásia para a fronteira polonesa. Essas não são apenas pessoas cruzando por conta própria. Belarus está fazendo isso acontecer de forma artificial. Eles trazem os migrantes para Minsk em voos da CGI, dão mapas de comida para eles e depois os direcionam para a Polônia. Alguns até recebem ferramentas para cortar as cercas da fronteira. Autoridades polonesas afirmam que mais de 20 mil pessoas tentaram cruzar assim no primeiro semestre de 2025. Isso representa um aumento de 40% em relação ao ano passado. Se você acha que existe algum motivo justo para isso, não existe. Belarus está fazendo isso simplesmente para causar problemas. Está tentando desestabilizar a Polônia como uma forma de retaliar as sanções da União Europeia de 2020 que foram impostas a Belarus e a Lukashenko. Depois que ele reprimiu os protestos e apoiou a guerra da Rússia na Ucrânia, é uma jogada calculada para minar a segurança de fronteira da Polônia e da União Europeia sem necessariamente começar uma luta real que Rússia e Belarus perderiam. Essa tática chama-se guerra híbrida. Significa usar ferramentas como a migração para enfraquecer um inimigo sem batalhas reais. Veja a confusão na fronteira polonesa e saberá que isso funciona. Migrantes acampam na floresta fria em grande número, às vezes sem comida ou abrigo suficiente. Enquanto isso, guardas de fronteira poloneses enfrentam ataques com pedras, lasers para cegá-los e fogo usado como distração. A Bielorrússia explora o desespero das pessoas por uma vida melhor e usa isso como arma contra seu vizinho, dificultando a situação para todos. Grupos humanitários afirmam que migrantes sofrem, alguns presos na terra de ninguém entre dois países. Mas a Polônia considera essa pressão uma tática hostil e ameaça a estabilidade, não uma emergência humanitária. O que irrita ainda mais os poloneses é que Belarus dominou essa guerra híbrida a tal ponto que controla o fluxo, ajustando a pressão de acordo com o momento político. As travessias caem em visitas diplomáticas e depois voltam a subir. Mas é errado pensar que Belarus age sozinha. Por trás dessa estratégia estão Rússia e Putin, orquestrando silenciosamente a desestabilização. Moscou deseja uma Europa distraída e dividida, principalmente durante a guerra na Ucrânia. Ao usar Belarus para empurrar migrantes, testa a resiliência da Polônia e a unidade da União Europeia. Esse teste e pressão existem há muito tempo. Quando essa crise migratória inicialmente se agravou, lá em 2021, a Polônia declarou estado de emergência na fronteira. Mas isso pouco ajudou e tudo piorou. Então, há poucos dias, a Rússia intensificou sua guerra híbrida, enviando 19 drones para o espaço aéreo polonês. Esse foi um ataque sem precedentes à OTAN. Após anos de paciência, o governo da Polônia atingiu seu limite. Em 9 de setembro, o primeiro-ministro Donald Tusk anunciou o fechamento de todas as passagens de fronteira com Belarus a partir da noite de 11 de setembro. Isso significava que nenhuma pessoa, caminhão ou trem poderia passar. Este principal terminal, que movimenta bilhões em comércio, ficou silencioso de repente. Para cumprir o decreto, a Polônia enviou milhares de soldados, ergueu cercas mais altas, cavou trincheiras, instalou câmeras e drones. O objetivo era impedir o avanço dos migrantes e proteger o país. Mas, infelizmente para a China, isso também significou parar toda a carga, incluindo os trens da Iniciativa do Cinturão e Rota. É aqui que a China entra na equação como vítima das ações da Rússia e da Bielorrússia, os mesmos dois países que a China vem apoiando nos últimos 3 anos. Essas fronteiras fechadas bloqueiam não só pessoas, mas também a principal rota ferroviária da Iniciativa Cinturão e Rota para a Europa. Trens chineses com mercadorias como laptops, motores de carro e roupas geralmente cruzam da Bielorrússia para a Polônia sem dificuldades. Somente este terminal recebia mais de 500 trens por mês antes do fechamento. Desde 11 de setembro, esse número caiu para 0. As mercadorias estão acumuladas na Bielorrússia ou redirecionadas para rotas mais lentas e caras pela Lituânia ou de volta pela Rússia para outras fronteiras. O redirecionamento aumenta em pelo menos 5 dias e até 50% o custo por container. Na primeira semana do fechamento, 20 trens atrasaram, retendo cargas de mais de 200 milhões de dólares.
Se isso continuar, a rede ferroviária União Europeia-China, que realizou 70 mil viagens em 2024, pode ver metade do seu volume desaparecer. Simples assim. Essa desaceleração monetária é inaceitável para a China, cuja economia já está enfrentando dificuldades. Desde 2013, eles já investiram mais de 100 bilhões de dólares nessa ferrovia, apostando na Europa como grande retorno. Com ela bloqueada, as empresas perdem grandes nomes como Huawei e BYD. Quais empresas de tecnologia e automóveis agora pagam mais pelo transporte aéreo ou mudam para rotas marítimas mais lentas? O transporte marítimo, já prejudicado por ataques no Mar Vermelho, custa mais caro e leva semanas a mais. Em 2024, o transporte ferroviário emitiu 75% menos que caminhões e navios. Mas essa vantagem ecológica acabou agora, e tudo por causa de Vladimir Putin. Com os atrasos crescendo, China perde tempo e dinheiro que não pode se dar ao luxo durante esta guerra comercial. Isso não se trata apenas de receita perdida, é sobre confiança perdida. A Europa importa cerca de 550 bilhões de dólares em produtos chineses todos os anos. O transporte ferroviário responde por apenas 5% do volume, mas transporta cargas valiosas, como equipamentos médicos, eletrônicos e peças de automóveis. Muito provavelmente, eles vão começar a buscar esses produtos em outros lugares, recorrendo à América do Norte ou a fornecedores locais. Essa mudança atinge a China onde dói. A iniciativa do Cinturão e Rota foi apresentada como alternativa rápida e confiável ao transporte marítimo. Mas o fechamento de uma fronteira expôs uma falha crítica e mostrou que não é tão sólida quanto Xi Jinping prometeu. Isso levanta uma questão mais profunda. Se uma fronteira pode desequilibrar uma rede de trilhões de dólares, quão estável era o sistema? Para começar, a nova Rota da Seda foi projetada para ligar dezenas de países em diferentes continentes em um sistema único, fluido e imparável. Mas a Polônia acabou de provar que tudo pode ser travado com um único movimento. O mundo está assistindo, incluindo países da Ásia Central, África e América Latina. Muitos, já cautelosos com a influência chinesa, agora reconsideram o quanto querem depender dessas rotas. A Polônia não apenas interrompeu a carga, ela expôs os pontos fracos de toda a estrutura. As empresas chinesas já sentem os efeitos, com relatos de pedidos caindo até 20% apenas uma semana após o fechamento. A mensagem da Europa é clara: a fronteira importa, e a rota comercial terrestre da China perdeu credibilidade. A frustração pela perda de receita está sendo direcionada ao Kremlin, irritando a China com a Rússia. Lá em 2022, eles chamaram a parceria de Sem Limites, prometendo trabalhar juntos em comércio e segurança. A Rússia deveria manter a estabilidade na Eurásia para que os trens da iniciativa do Cinturão e Rota pudessem circular sem problemas. Em vez disso, Belarus, com o apoio da Rússia, cria uma crise migratória que paralisa tudo. Isso é uma grande traição para Xi Jinping. A Polônia está realmente aprofundando essa traição. Seu chanceler se reuniu com Wang Yi, da China, explicando como os avanços russos prejudicam o comércio e a economia chinesa. A China pensava que Moscou controlaria seus aliados, mas Belarus está fora de controle, e a Rússia está ocupada ou atolada demais na Ucrânia para se importar. O resultado é que a China fica presa a atrasos e prejuízos, enquanto a Rússia não oferece nenhuma solução. É como construir uma rodovia para seu parceiro explodir a ponte. A frustração de Pequim é constante. Investiram bilhões em ferrovias russas, esperando rotas livres até a Europa. Projetos como a ferrovia de alta velocidade Moscou-Kazan visam acelerar os envios da iniciativa do Cinturão e Rota. Mas o foco da Rússia na guerra e o caos na Bielorrússia destroem tudo. A mídia estatal chinesa permanece em silêncio, mas exportadores do país são claros. Alguns dizem que apostar na Rússia é ruim. O povo chinês quer o mercado europeu, não problemas russos. Autoridades polonesas disseram que Pequim pediu a Moscou para acalmar a situação, mas sem sucesso. Esse é um raro sinal de tensão entre dois chamados parceiros perfeitos. Enquanto isso, a Polônia parece ser o durão aqui. Com 38 milhões de habitantes, o país está entre a Rússia e o Ocidente, mas segue de cabeça erguida.
Fechar a fronteira não foi apenas sobre imigrantes, mas um recado à Rússia, Belarus e China de que a Polônia não se deixará intimidar. Eles modernizaram centros ferroviários com recursos da União Europeia, tornando-os dos mais movimentados da Europa. Agora usam esse poder para proteger suas terras e interromper o comércio global. Em casa, essa ação é apoiada. Pesquisas indicam que 70% dos poloneses são favoráveis ao fechamento. Preocupados com a segurança, o país se torna ator-chave. Isso mostra como uma nação pode mudar o equilíbrio no mundo dos gigantes. Outra realidade interessante é o apoio europeu à Polônia. A União Europeia enviou 100 milhões de euros em 2025 para ajudar nas defesas de fronteira, como as novas cercas e tecnologias. Mantiveram sanções rígidas contra a Belarus, proibindo voos e congelando contas bancárias. A OTAN intensificou ações, fez exercícios com a Polônia e compartilhou inteligência sobre movimentos russos. O que isso faz é enviar uma mensagem uniforme para todos de que essa não é apenas a luta da Polônia, é da Europa. Por isso, líderes da Alemanha e França chamam o envio de imigrantes de complô russo, relacionando-o à guerra na Ucrânia. O apoio continua porque o fechamento da Polônia protege a União Europeia e impede que o caos russo avance para o oeste. Ao manter a linha, a Polônia fortalece os laços com os aliados, garantindo que não fique sozinha diante da pressão da Rússia. Diante disso, a China enfrenta uma escolha difícil: manter lealdade à Rússia e perder bilhões em comércio com a Europa, ou recuar para salvar a iniciativa do Cinturão e Rota. A Europa representa 20% das exportações da China, no valor de 550 bilhões de dólares por ano. Até uma breve interrupção causa grande prejuízo. Se a fronteira da Polônia ficar fechada por mais tempo, a China perderia 10 bilhões de dólares ao ano, além dos 100 bilhões já investidos em infraestrutura ferroviária. Algumas empresas chinesas já mudam de estratégia, enviando mercadorias por via marítima, mesmo com tempo de trânsito maior e custos mais altos. Outras estão explorando corredores terrestres alternativos para a Turquia ou Ásia Central, mas essas opções exigem anos de construção e bilhões a mais em investimentos. Por hora, a China está presa. E quanto mais a crise se prolonga, mais difícil fica justificar a parceria sem limites com a Rússia. O que começou como uma aliança estratégica contra o Ocidente está começando a parecer um problema para muitos na China. É por causa disso que Pequim começou a agir discretamente. Se é que você me entende. Recentemente, Erdogan se encontrou com Xi Jinping para discutir ferrovias por Istambul que evitam a Rússia. Eles também fortalecem laços com Cazaquistão e Uzbequistão, buscando criar um corredor sul que evite a Bielorrússia. Não são anúncios barulhentos, pois a China evita expor seus assuntos, mas estão mostrando. Mesmo na Organização das Nações Unidas, a China tem sido menos vocal ao apoiar a Rússia, como quando permaneceu neutra em uma votação sobre a Ucrânia recentemente. Esse é um sinal pequeno, mas importante. Não me entenda mal, a China não vai deixar a Rússia de repente. Afinal, a Rússia ainda é um grande parceiro, com o comércio atingindo 240 bilhões de dólares no ano passado. Mas a China não quer se envolver na confusão de Moscou. Essa crise polonesa está forçando eles a repensarem em quem confiam e de quem dependem. Além disso, o fechamento da Polônia é mais do que uma questão de fronteira. É um teste de resistência para toda a iniciativa Cinturão e Rota. A China criou uma grande rede, ligando 150 países com 8 trilhões de dólares em comércio atrelados ao seu êxito. Um fechamento na Europa Oriental revelou a real vulnerabilidade do sistema. O mundo observa. No sul da Ásia, a Índia bloqueou rotas da iniciativa do Cinturão e Rota por disputas de fronteira, reduzindo o comércio com a China em 15% em 2024. Protestos na África paralisaram projetos portuários chineses no Quênia, atrasando 2 bilhões de dólares. Até o Paquistão, um dos principais parceiros de Pequim na iniciativa do Cinturão e Rota, enfrenta ameaças constantes no porto de Gwadar, o que paralisa navios e investimentos. Essas interrupções não são isoladas, estão se acumulando.
Só em 2025, mais de 20 países renegociaram empréstimos da Iniciativa do Cinturão e Rota, lutando para pagar o que devem. Investidores cautelosos, parceiros reconsiderando e rivais observando. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. Por isso você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este. Isso não quer dizer que todos devam criar um canal. Se você já pensou em criar um canal no YouTube ou sem mostrar o rosto, este é o momento ideal. O YouTube paga milhões de dólares diariamente a criadores e está promovendo canais novos e pequenos como nunca antes. Tenho certeza de que você tem dúvidas sobre iniciar e crescer um canal. Recebemos perguntas no nosso e-mail o tempo todo de alguns de vocês. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém interessado em começar seu próprio canal, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube. Clique no link na descrição ou no card. A decisão da Polônia serve de alerta. Se um país de médio porte pode paralisar trens, toda a rede do Iniciativa do Cinturão e Rota começa a parecer menos uma artéria global e mais uma teia frágil. Em caso de conflito ou chantagem econômica, outros países estão começando a ter ideias, se é que você me entende. Neste ponto, você provavelmente está pensando que, se a bagunça da migração for resolvida, Rússia e China podem voltar a ser aliadas e tudo ficará bem. Se é isso que pensa, está enganado. O maior problema para a China não é apenas a confusão na fronteira, mas sim os problemas que a Rússia causa há anos. A crise migratória na fronteira da Polônia não é um evento isolado. É o mais recente de uma longa série de dores de cabeça que Moscou tem causado a Pequim. Um padrão de problemas está levando a China a repensar seu plano global. Só neste mês de setembro, várias provocações russas contra a Polônia ocorreram. Tudo começou com cerca de 20 drones russos entrando no espaço aéreo polonês, vários via Belarus. Caças da OTAN foram acionados para resolver essa situação e pelo menos 3 drones foram abatidos. O momento não foi aleatório, tudo foi muito suspeito. Poucos dias depois, a Rússia iniciou seus exercícios militares Zapad 2025, mobilizando 10.000 soldados por toda a Bielorrússia e oeste da Rússia. Os exercícios simularam guerras convencionais e nucleares, incluindo o uso do sistema de mísseis Orishnik. Para a China, foi um pesadelo. Seus trens da nova Rota da Seda já estavam sendo afetados pela crise migratória na fronteira entre Polônia e Bielorrússia. Com drones no céu e mísseis cruzando a Bielorrússia, uma dor de cabeça comercial virou uma crise de segurança total. Pequim disse pouco, mas seu silêncio falou muito. Cada drone, cada exercício militar, fazia a China parecer acorrentada a um parceiro que não podia controlar. E a Europa estava observando. Também há ataques cibernéticos. Hackers russos têm atacado fortemente a Polônia. E o vice-ministro de Assuntos Digitais confirmou que a nação polonesa estava enfrentando entre 20 e 50 tentativas de danificar a infraestrutura crítica, diariamente. Isso acontece todos os dias. Eles atacaram hospitais, serviços municipais e até sistemas ferroviários que transportam cargas da Iniciativa do Cinturão e Rota. Esses ataques fazem parte de um padrão crescente de pressão que se intensificou ao longo do ano. Para a China, isso não é só irritante, mas soa como traição. Pequim investiu anos e bilhões construindo confiança com a Europa via acordos comerciais e ferrovias, mas a Rússia minou tudo com atitudes irresponsáveis. Além disso, o problema vai além das fronteiras da Polônia. A Rússia tem discretamente se oposto à nova Rota da Seda da China na Ásia Central. Essa região é crucial para Pequim. Cazaquistão e Uzbequistão enviam milhões de toneladas de carga para a Europa. Em 2024, o Cazaquistão movimentou 12 milhões de toneladas na nova Rota da Seda e faturou 500 milhões de dólares em taxas de trânsito. Mas a Rússia tem causado confusão. Ela promove seu próprio grupo, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, como uma forma de manter o controle sobre a segurança da Ásia Central. Ao mesmo tempo, bloqueia projetos chineses. No Cazaquistão, protestos contra a expansão ferroviária chinesa eclodiram,
com a mídia russa amplificando o sentimento anti-China. Autorizações para novas linhas estão paradas e os funcionários locais enrolam. O que deveria ser um caminho comercial tranquilo para a China, agora virou um emaranhado de atrasos e custos, tudo com a digital da Rússia. O Ártico é outro ponto sensível. A China vê a rota do Mar do Norte, ao longo da costa ártica russa, como futura mina de ouro. Ela pode reduzir em 10 dias o tempo de transporte marítimo entre Europa e Ásia, comparado à Rota do Sul. Desde 2018, a China investiu bilhões em portos árticos, quebra-gelos e acordos com a Rússia para viabilizar isso. Este ano, Moscou passou a excluir a China. Citou preocupações vagas de segurança para bloquear navios chineses de rotas importantes, deixando embarcações presas. Centenas de milhares de toneladas de carga estão atrasadas, valendo milhões de dólares. Agora, o investimento da China está parado, congelado, não pelo gelo, mas pela política russa. Para Pequim, isso mostra claramente que a Rússia prioriza controle em vez de cooperação. A Rússia também causa problemas para Xi Jinping na África. Nos últimos 20 anos, empresas chinesas investiram muito em infraestrutura no continente, construindo estradas, portos, ferrovias e projetos de energia via acordos bilaterais e parcerias do Cinturão e Rota. Mali e Burkina Faso têm recebido grandes investimentos chineses, principalmente em mineração e transporte. A presença russa complica o cenário. Com laços militares e grupos mercenários como o Wagner, Moscou gerou instabilidade em áreas de atuação de empresas chinesas. Embora confrontos diretos entre forças russas e empresas chinesas ainda não tenham sido confirmados, a instabilidade é real. Os governos locais estão cada vez mais presos entre a influência econômica da China e os envolvimentos de segurança da Rússia. Essa tensão já afeta a reputação da China. Pequim, há muito tempo, se posiciona como um parceiro confiável ou político na África. Mas à medida que as perturbações apoiadas pela Rússia aumentam, essa imagem está sob pressão. Investidores observam de perto e alguns projetos desaceleram. Não por causa de erros da China, mas porque o terreno sob eles está mudando. Depois, a óbvia Ucrânia, o maior espinho no lado da China. Quando a Rússia invadiu ilegalmente em 2022, a China adotou neutralidade pró-Rússia, buscando manter o comércio com Europa e Rússia. Essa neutralidade pró-Rússia está dando errado. A Europa já vê a China associada à guerra da Rússia. As sanções da União Europeia deste ano atingiram 10% dos projetos do Cinturão e Rota, custando a Xi Jinping 2 bilhões de dólares em atrasos. Até mesmo a opinião pública na Europa está piorando. Pesquisas apontam que 60% dos alemães querem menos comércio com a China, contra 40% no ano anterior. Investimentos desaceleram e o financiamento europeu para projetos da iniciativa do Cinturão e Rota caiu 15% este ano. A China construiu por décadas uma imagem prática e focada em negócios, mas a guerra da Rússia a faz parecer cúmplice. Para a China, o futuro parece difícil. A iniciativa do Cinturão e Rota deveria durar décadas, mas o fechamento da Polônia revela sua fraqueza atual. Pequim está tentando se adaptar, investindo em novas rotas e portos, mas nada é tão rápido ou econômico quanto a Polônia. Rotas marítimas de corredor, como pelo porto de Pireu na Grécia, estão se expandindo, com 55 milhões de contêineres movimentados já em 2025. Mas elas não conseguem igualar a velocidade do trem, principalmente para mercadorias de alto valor. O transporte aéreo é uma opção, mas é caro demais para a maioria das empresas, custando até 6 dólares por quilo. Isso é mais de 2 dólares por libra. A China enfrenta pressão europeia, com líderes buscando reduzir a dependência das exportações chinesas. Novas regras comerciais da União Europeia, previstas para 2026, podem impor tarifas a 10% dos produtos da iniciativa do Cinturão e Rota, custando à China mais 5 bilhões de dólares anuais. A Polônia iniciou uma reação em cadeia difícil de conter. A relação entre China e Rússia talvez nunca se recupere disso. A guerra de Moscou na Ucrânia e o envio de migrantes pela Bielorrússia mostraram a Pequim que a Rússia é mais um fardo do que um benefício. A China depende dos mercados europeus, sem dúvida. 20% das exportações vão para lá.
E ela não pode se dar ao luxo de depender de um parceiro que traz caos e sanções. O comércio de energia deve continuar, mas a China tende a evitar grandes projetos conjuntos, como centros ferroviários. Este ano, um think tank chinês sugeriu focar em rotas independentes para a Europa. Uma forma educada de dizer que a Rússia não é mais confiável. Se o fechamento da Polônia se estender até 2026, a China provavelmente vai depender ainda mais de países como a Turquia e o Cazaquistão, construindo uma rede que contorne Moscou de Putin. Enquanto tudo isso acontece, o fato é que o novo papel da Polônia veio para ficar. Ela deixou de ser só guarda de fronteira e virou influenciadora global, não do YouTube. Ao controlar o fluxo de mercadorias da iniciativa do Cinturão e Rota, a Polônia influencia o comércio e a política de formas inesperadas. Saltos ferroviários financiados pela União Europeia dão à Polônia influência sobre superpotências. Com um dos exércitos mais fortes da OTAN, a Polônia é um aliado essencial. Estados Unidos da América e União Europeia investem no futuro da Polônia, prevendo 10 bilhões de euros em novos acordos comerciais até 2027. A Polônia está mostrando ao mundo que um país, não importa seu tamanho, pode mudar o jogo ao se manter firme. No fim, o fechamento da fronteira pela Polônia foi além de apenas parar trens. Isso mostrou os limites da iniciativa do Cinturão. E Rota fez a China repensar sua aliança com a Rússia e transformou uma pequena nação em força global. Um país, uma decisão, uma fronteira e o mapa comercial global muda. No grande jogo de comércio e poder, a fronteira silenciosa está se mostrando mais barulhenta do que o campo de batalha.